Aí vocês podem aproveitar para, de repente, já ir se apresentando também. Bora, Quer falar dúvida. mais de ti? Vai, Vale, começa assim. Bom, posso começar. Eu sou Annabelle, Uhum. francesa, eu sou artista formada em Belas Artes de Paris. Nasci, cresci na periferia, comecei a morar sozinha na periferia, numa outra periferia, porque são várias. Eu sou do sul, eu fui para o norte, depois eu fui morar em Paris. E em 2013 eu encontrei, durante um estágio no Palais de Tokyo, um artista brasileiro com quem eu fiz muita amizade, uma amizade bem massa. Aí me chamou depois para trabalhar com ele em São Paulo, no ateliê dele. Eu fiquei um ano. E desde então, estou nessa, indo, voltando. Só que eu passei muito mais tempo no Brasil que na França. E agora moro em Olinda, desde 2016, mais ou menos. Eu vim para cá para fazer um filme em 2016. Eu fiquei ficando. E é isso. Eu tô aqui bem pertinho de Belle, eu tô em Recife. Eu sou daqui, sou do interior de Pernambuco. Conheci Florence em São Paulo, eu morei 10 anos em São Paulo. Onde eu fiz audiovisual e trabalhei como assistente de produção executiva. Aí continuei como produtora executiva. E conheci Flor na Quinofórum, né, que organiza o Festival de Curtas, e eu trabalhava na produtora de uma das diretoras do festival. Então a gente trabalhava no mesmo espaço. E foi isso. E assim. Boa tarde, gente. Não, então sou a Manon, sou francesa, faz 6 anos, agora quase sete anos que eu estou em São Paulo e trabalho também com audiovisual, sou sound designer de som para cinema e séries também, sou musicista, enfim, trabalho realmente com som, em quase todas as áreas, assim, eu gosto muito. Então é isso, fiz aquele encontro do Cine Chino com L'Amour en Cité. Na época eu era assistente de produção na França nesse documentário, então foi super legal a gente falar dele, porque foi um documentário muito bonito, muito delicado, assim, né, sobre essa questão da cité, de como a gente consegue ultrapassar as fronteiras, né, das culturas através do amor, porque são vários casos de amor entre várias pessoas que têm origens diferentes, né, na França. Então, enfim, foi super lindo para mim falar desse documentário, conversar um pouco, e hoje acho legal, porque a gente vai falar desses dois filmes que para mim são super importantes, são super atuais. Agora tem essa escola, né, que acabou de nascer, que é a escola Courtrajmé, que é, tipo, agora que está sendo cada vez mais, que está crescendo, né, e eu acho bom a gente falar disso também, de como a gente pode como a cité está representada, né, no cinema francês hoje em dia, com essa subida da extrema-direita também, que é bem assustadora, bem assustadora. Muita gente está bem preocupada lá, né, e eu também, enfim. Mas é isso, basicamente é isso. Trabalhei na rádio muito tempo também, faço podcast, enfim, é isso. Legal. Aqui na escola tem três agora, eu acho. Tem uma em Marselha e estão criando uma em Dakar também. Tipo, em 3 anos. É uma escola só para curta-metragista, é? Pelo que eu digo, como é? Você me corrige, mas não sei se estou falando besteira, mas é uma escola que o diretor do Les Misérables, ele criou em, acho que 2019 ou 2018. E é uma escola de cinema que é acessível a qualquer pessoa, sem condição de diploma, sem condição de graça. Então, você apresenta um projeto, você passa por várias seleções, vários exames, e você consegue entrar. Então, não tem nada, é tudo de graça, eles até conseguem fornecer o almoço e tipo, podem ajudar também pro aluguel, conseguir um lugar para ajudar os estudantes. Então, eles fazem tudo para poder ensinar o cinema a qualquer pessoa. E essa escola, a primeira em Paris, ela fica em Montfermeil,
que é o lugar da onde vem o Leslie e onde foi realizado o filme. Como é o nome da escola? É Courtrajmé, vou escrever aqui. Ah, E é legal, esse nome também tem um pouco a ver com periferia, com, enfim, porque court-métrage é court-métrage, curta-metragem é o contrário, que é Verlan. 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 Verlan é o contrário também de l'envers, que é Exatamente. tipo o inverso. gente. É um tipo de gíria que se criou, não sei quando, vocês sabem? Eu acho que lá, fim de 80, começo de 90, pelo menos, porque eu vi, né? Por aí, hoje em dia, bem menos. Eu tenho a sensação que os jovens de hoje em dia usam bem menos verlan, que na nossa Sim. época era, tipo, era muito falado. E vocês Hoje- entendem? Todo mundo entende. Não todo mundo não. Os jovens. Os jovens adultos da nossa menos. Eu acho que a gente é jovem ainda. Mas, A Manon me disse uma vez que a gente morou junto, eu e a Manon, a gente se conhece faz bastante tempo. E ela me falou, as gírias que eu conhecia na França, na minha época, eu já não sei se eu já conheço. Se eu chegar lá, eu vou entender o pessoal falando. Pois é, muda muito rapidamente, assim, cada ano, né? Cada ano que você volta na França tem uma gíria diferente, é muito louco. pois é. Mas tem uns esquemas tipo verlan do verlan, porque é inverso do inverso. Acho que se você inverte o inverso, termina sendo o sentido O normal. Né? normal. Mas, por exemplo, meuf não é a inversão exatamente de femme, né? Porque a gente fica pensando, eles fazem só para dar uma... Mas é mais ou menos, funciona. Se você Funciona, escreve em linguagem SMS, acho que nasceu mais ou menos ao mesmo tempo que você me mandava aqueles SMS que tinham os números de letra no máximo, não lembro quanto era, aí você escrevia tudo, tipo, no lugar de dizer je t'aime, era JTM, JTM, STEM. Aí meuf, se você escreve femme em linguagem SMS, e você bota no verlan, já é meuf. Sim. Boa observação. O que vocês acham de começar? Bora? Onivar? Então, aqui a primeira coisa, não sei se você quer começar, Flor, mas a gente meio que queria dizer por que a gente escolheu os dois filmes. Talvez para algumas pessoas seja mais evidente, mas... Enfim, La Haine, ele é um marco no cinema francês por conta do tratamento que se dá à periferia e incentivado muito por várias coisas. A gente foi identificando várias delas, discutindo entre a gente, eu e a Flo, o hip hop nos anos 90. Ele cresce como um hip hop muito engajado, baseado, sei lá, em hip hop americano, tipo Public Enemy, essa onda toda, muito contestatória. Tanto que na França se questiona se o rap começou as émeutes, chamada émeute na periferia, que são as sublevações bem espontâneas do pessoal. Mas esse filme foi um marco por tratar de maneira mais empática a periferia, de certa maneira, não como as reportagens da época faziam, de maneira muito distanciada. O filme mesmo vai discutir isso, a gente vai colocar isso em questão. E o Les Misérables, 25 anos depois, tipo um quarto de século, é muito tempo. Muita gíria mudou desde lá para cá. Enfim, o Les Misérables tem uma questão que o Ladili, ele fez parte de um coletivo com o Vincent Cassel, que saiu, que é o personagem principal do filme, a gente poderia dizer, do La Haine, mas também que tem toda uma toada de cinema independente de periferia, o Ladili é da periferia, a Flo vai explicar um pouco melhor, e o Les Misérables faz muitas menções, uma questão assim, que mesmo a gente vendo os filmes, a gente não parando para ver cada trecho, a gente não tinha visto tanta menção, mas como a gente fez o trabalho de juntar essas comparações, a gente viu muita menção de um filme para o outro. E a gente vai, ao longo do encontro, falando sobre elas, assim. Você quer acrescentar algo, Flor? Do porquê a gente escolheu? Não, acho que é isso. Eu acho que tipo, faz, como a Manu falou, né? Tipo, é um tema que é super atual e a gente achou que os dois são os filmes que mais representam essas, talvez que chegaram mais ao conhecimento das pessoas, né?
e que falam sobre vários problemas de racismo, de violências policiais, a vida no subúrbio, na cité. E eu acho que é isso. A gente estava também a fim de conversar sobre essas temáticas. É só Eu para acho que é dizer isso. também que cité, a gente está falando muito em cité. Cité é um jeito de falar periferia, porque se fala cidade, na França se fala ville, né? Eu já vi em alguns contextos cité também usado como cidade, por exemplo, cité universitaire, em Paris, que é o campus universitário. Mas cité eu nunca vi isoladamente disso como cidade, não sei se eu estou errado. Não, parece que a cité seria mais justamente um conjunto menor de habitações, que nem a cité universitaire, né? São várias casinhas, várias residências de alunos. A cité tem eu acho que ela tem esse mesmo significado de um conjunto, né? De habitações um pouco menor, um pouco mais, talvez, fechado em si, não sei se dá para falar isso. E geralmente a gente associa cité com subúrbio, mas isso não está muito certo, porque subúrbio, só para definir melhor, subúrbio é apenas um lugar geográfico que fica ao redor de uma cidade, uma metrópole. E a cité realmente é um conjunto específico de habitações, é isso? Conjunto residencial, geralmente caracterizado pela presença de o que a gente chama de HLM, que sempre esquece, habitat à loyer modéré, que é uma habitação de aluguel mais baixo, moderado. É tipo a nossa Coab, né? Resumidamente, os predinhos, meio isso. Virou sinônimo de habitação, cité virou sinônimo de periferia, porque periferia aqui é muito marcada, né? São Paulo, tudo que é periferia é mais barato, nem sempre. Em Paris, sim, mas tem bairros mais ricos também, né? Não é nada, enfim, é uma questão, mas não vamos ficar tanto nela. A Flo vai fazer uma contextualização aqui, eu vou colocar a imagem para ela. Sejam bem-vindos. Não sei se o Roberto e a Flor já me apresentaram, mas eu faço mais a parte da equipe técnica do Cineclube. E desde o começo, adoro o projeto, tenho um orgulho dele. E, bom, além disso, meu nome é Danila, eu sou filmmaker, né, já faz quase 15 anos. Então, eu sou alguém que não estuda o cinema no sentido assim, teórico, acadêmico, mas faço isso na prática. Então, é isso. Meu discurso vai para uma luta de corpo, uma luta de mulher, e adoro esses lugares que a gente encontra hoje de resistência e posicionamento. Dan, você vai me ajudar hoje, porque os trechos que eu escolhi do Laen tem muito movimento de câmera, eu quero saber o nome desses movimentos. Bom, não precisa saber o nome, mas também como que eles fazem alguns movimentos que eu falo, como assim? Enfim, pode ser que você ajude nesse rolê hoje também. A Jaci chegou aqui. A Jaci e a Natália também, não sei se vocês querem se apresentar, gente, também. A gente sempre fala que quem for muito tímido, dá um oizinho ali no chat. A Jaci, só para falar, a gente está discutindo ela fazer o próximo encontro, inclusive, se ela quiser falar mais. Oi, tudo bem? Cadê? Estão me ouvindo bem? Eu tô. Agora eu tô te vendo. Boa tarde para todos e todas. Meu nome é Natália, eu sou de Belo Horizonte. Adoro cinema, mas eu não estudo, né? Eu sou formada em gestão financeira, a área é completamente diferente. Mas eu me interesso muito em participar dos cineclubes e falar sobre cinema, e inclusive assistir e comentar depois. Eu acho que isso abre muito, né, a visão e agrega muito também. E a gente colocou no Instagram nossa, enfim, descrição como o Cineclube para além do estudioso, porque a gente, justamente o Cineclube é um momento de discussão do filme para qualquer lado, ele pode ir para um lado mais acadêmico, um lado mais com referências que sejam mais da sensação do filme. Então, o Cineclube ele é isso, assim, pra gente, né? Eu mesmo não sou especialista em cinema, não leio teoria de cinema
como conheço muitos colegas, mas, por exemplo, já vieram pessoas apresentar aqui, por exemplo, a Tainá no primeiro encontro, ela é da pós da ECA, enfim, a gente está aberto a qualquer colocação, assim. Jaci, olá. Tarde, gente. Espero que todos que estão presentes estejam bem, né? Vou fazer um parêntese, que eu cheguei atrasada, me desculpem, mas eu queria acompanhar um pouquinho hoje, que como o Roberto falou, eu vou participar da próxima vez um pouco mais ativamente, então eu queria um pouco ver ao vivo como é que acontece, né? Já vou pedir desculpa porque eu vou ter que sair mais cedo também, mas eu queria acompanhar um pouco a discussão de hoje e só queria, não sei se vocês já falaram sobre isso, essa é uma semana muito difícil para a gente que é brasileiro, né? Enfim, acho que é sempre importante a gente lembrar que não está fácil, e que é uma semana difícil, e que todos os momentos que a gente encontra outras pessoas, é importante que a gente lembre que tem muitas pessoas sofrendo muito nesse momento. Enfim, só queria aproveitar que é um espaço que eu estou aqui com outras pessoas para a gente lembrar disso. Acho que é muito importante que a gente não esqueça, que a gente não banalize a quantidade de pessoas que têm sofrido com a pandemia. E eu acho que hoje, como o Roberto vai guiar toda uma discussão sobre a visibilidade ou a invisibilidade de certas pessoas, acho que é importante a gente trazer a visibilidade das pessoas que têm sofrido muita violência nesses últimos tempos. Enfim, estou aqui para um pouco ver a discussão. Só para fazer um comentário totalmente no sentido do que a Natália trouxe, eu não tenho uma formação específica de cinema, né? Eu sou da área da letras, né? Do francês especificamente, mas antes de fazer letras eu fiz faculdade de jornalismo, e na faculdade de jornalismo a gente tem uma formação mais ampla para a área de comunicação. Eu trabalhei um pouquinho com televisão, então eu entendo um pouco de como certas manipulações podem ser feitas com a imagem para provocar certos efeitos em quem assiste, né? Sejam manipulações positivas ou negativas, gente, é como a língua, né? A gente manipula tanto para o bem quanto para o mal, né? E em filmes que trabalham a questão da violência, isso é sempre muito... Eles usam recursos técnicos para provocar esses efeitos. Eu vou dar um exemplo bem besta aqui, mas é um muito bom, que é o Sin City, que é um filme americano, que ele tem muitos efeitos para provocar desconforto na pessoa que está assistindo, e você não precisa ser especialista, você sente o desconforto, você não sabe explicar por quê, né? Enfim, se eu puder contribuir nesse sentido. Mas obrigada pela acolhida. Nossa, a gente que agradece, Jaci. Você vai contribuir com certeza. Enfim, então vou passar para a Flor aqui, a bola. Tá bem. Eu queria falar um pouco do contexto que o filme, os dois filmes, né, eles têm uma localização geográfica que eu acho que é muito, sei lá, papo de cineasta, talvez falar isso, mas ele tem um lugar de ator, né, no filme, ele tem uma presença muito forte. Eu acho que é importante entender como funciona, talvez, como a história da Cité, como ela, que é o lugar onde os dois filmes acontecem. Eu fui pesquisando muitas coisas, vou tentar não demorar muito, mas eu achei muitas coisas que nem sabia sobre a construção, sobre uma ligação super importante da Cité com as lutas anticoloniais, com a guerra na Argélia, por exemplo. Então, vou tentar falar um pouquinho disso. Na França, no começo do século XX, teve aquele período de 30 anos que foi chamado Les 30 Glorieuses, que são as 30 Gloriosas. Essa época foi uma época de muita riqueza na França, na Europa, e vários imigrantes chegaram nesse período, começaram a chegar nesse momento, porque tinha muito trabalho na França e a França estava precisando de mão de obra barata, eu acho, para poder continuar construindo, para poder modernizar o país, continuar indo para a modernidade, né, que esses anos estavam
promovendo. E essas pessoas, muitas delas chegaram a morar no que foi chamado de bidonville, que seria acho que eu posso escrever aqui, talvez, não sei se é uma palavra que vocês conhecem, mas seria o equivalente das favelas. Então, são habitações muito, muito precárias, que não resistem muito aos problemas de clima, de chuva e tal, nas quais tem todo um problema também de não ser casas reconhecidas, então as pessoas não tinham endereço para quem morava lá. E foi apenas no começo dos anos 50 que parecia que os políticos, a mídia, descobriu que tinha essas favelas na França também, que não era uma coisa apenas de outro mundo. E daí começou a ser um problema, e ainda mais quando as coisas começaram a ficar um pouco violentas na Argélia, acho que foi nos anos 50, mais ou menos, que surgiu a luta para a libertação da Argélia. E como nesses bidonvilles, nessas favelas, tinha muita gente da Argélia que veio para trabalhar, teve todo um conflito, como dizer, o conflito da Argélia, ele chegou nesses bidonvilles. Então, como falar, por exemplo, na Argélia tinha o FLN, que é a Frente de Libertação da Argélia, que estava cometendo uns atentados tanto na Argélia e começou a chegar na França. Aí virou toda uma guerra. Os polícias estavam entrando nos bidonvilles para tentar prender quem fazia parte desse movimento, mas no mesmo tempo essa polícia já estava atuando antes do crime ser feito, né? Perseguindo as pessoas, entrando nas casas, causando um terror nesses bidonvilles. E essa parte que eu descobri fazendo pesquisas, que eu achei muito, muito interessante, para ver como... Porque esses bidonvilles, vou chegar aí, eles foram essas populações dos bidonvilles que chegaram a morar nos cité e nos HLM. Porque quando os políticos viram que os bidonvilles eram um problema, eles decidiram erradicar esses bidonvilles e tentar criar uns espaços, esses conjuntos habitacionais que a gente está falando. Então, acho que foi eu anotei aqui, a partir de 1958, foi lançado um plano de 2 anos para a construção de habitações para imigrantes argelinos. Era super focado nos argelinos no começo. E aí tinha essa ideia de dar um acesso a uma habitação e a ideia também de educação e formação dos argelinos à sociedade moderna, como se isso era um tipo de civilização, sabe? Como se o Estado francês vai dar isso e vai ser um jeito de civilizar eles, para eles se integrarem. Enfim, já nessas épocas tem muita manifestação em Paris, relacionada ou não à guerra na Argélia, e relacionada também às condições de vida nos bidonvilles, porque os bidonvilles demoraram um pouco para desaparecer, e a precariedade junta também. Queria falar depois. Então, no começo, esses grandes conjuntos habitacionais, eles eram uma mistura de obreiros de origem francesa e uns obreiros de origem argelina e também portuguesa, e claro, de outras partes da África e outros países europeus, por exemplo, da Polônia. E uma coisa que eu acho que eu vou ter que terminar aqui, já.
Mas uma coisa que eu achei legal de saber também é que essa ideia de tentar pacificar, de tentar tentar dar um lugar legal para morar para os obreiros foi uma ideia de vários prefeitos comunistas, porque para eles era importante os obreiros terem um lugar digno para morar, que sejam de origem francesa ou de origem argelina ou qualquer outro estrangeiro. Só que nessa época, mesmo assim, estava rolando um tipo de seleção. Para simplificar, tipo, quem era mais cidadão francês exemplar conseguia melhor um lugar nesses HLM, por exemplo. Não sei se... Acho que dá para entender, né? Tipo, rolava uma seleção para morar nesses lugares que eram meio que privilegiados no começo. Bom, e aos poucos, acho que a gente já sabe, esses conjuntos que eram super novos no começo, eles começaram a juntar muita gente e acho que não tinha lugar suficiente para as pessoas, porque do que eu entendi, esses lugares foram meio que abandonados. Tipo, criaram os lugares que eram novos na época e legais, talvez, mas eles não... eles ficaram velhos, eles não... ninguém fazia reforma neles, eles foram meio que abandonados. E daí, acho que foi nos anos 90, rolou todo um movimento que começava a destruir os torres, porque tinha muita torre de não sei quantos andares, que eram super simbólicos desses conjuntos habitacionais. E acho que foi nos anos 90 que rolou essa tentativa de destruição para criar uns conjuntos habitacionais diferentes. Eu me di conta agora que eu troquei a ordem dos temas. Desculpa, Roberto. Imagina, eu acho que é o que a gente ia falar um pouquinho aqui, meio que já dando conta, né? Que tem essas duas ondas, né? Acho que é importante aqui saber disso. Uma onda dos trabalhadores que constroem o próprio HLM, né? Que a gente chama grandes conjuntos, grand ensemble, aqui. E aí tem uma segunda onda, né? De imigrantes mais recentes também, né? Enfim. Aqui a gente separou dois trechos de uma reportagem do Le Monde, a gente não vai ler, mas enfim, ela trata disso, das datas, da quantidade de conjuntos que foram construídos em torno de grandes cidades, principalmente Paris, mas a gente viu que Lyon, por exemplo, tinha o HLM também, e essas duas ondas. Pensando nisso, a gente trouxe um trechinho de uma música do Kerry James, não sei se alguém conhece aqui, enfim. Que é um rapper dos anos 90, bem nessa época, ele estoura bem nessa época do La-M, enfim, dessa onda de rappers muito politizados dos anos 90, e ele fala sobre um pouco aqui a ideia de fazer filme pela periferia, enfim, porque agora ele está lançando um filme que chama Banlieusard, que é tipo, Os Periféricos, e ele fala dessas duas ondas, pelo que eu entendi da letra dele, eu, pensando nisso, nesse texto que eu li, eu já liguei a essa letra, que é de certa maneira, essa região dos prédios de conjuntos habitacionais foi bem visto em uma época como uma certa modernização e tal, enfim, mas foi se tornando um bairro, os tipos de bairros mais focantes, assim, algumas pessoas foram saindo, porque também não sei, que ele diz na letra que a coisa vai ficando mais difícil, e é onde a classe moyenne se suicida, a classe média se suicidava, pelo que eu entendi aqui, da letra é isso. E aos poucos foi dando lugar para outros imigrantes que chegavam e que para pessoas vindas, por exemplo, do Haiti, por exemplo, ou qualquer outro país com menos condições estruturais de habitação, não eram bairros absurdamente problemáticos. Assim. A gente até costuma brincar que a periferia francesa é bem diferente daqui, né? Se a gente olha favelas e, enfim, e prédios assim de conjunto habitacional, mas enfim.
É mais uma referência que a gente vai deixar aqui para vocês, a gente não vai traduzir também isso. E o Orelsan é outro rapper bem famosão, francês. Enfim, alguém quer comentar isso? Você, Flo, quer falar algo? Não sei. Não, eu só sei que o Retan, ele foi muito problemático em alguma época pelas coisas que ele falava sobre mulher. Bom, tem esse problema no rap em geral, né? O Orelsan? Ele era visto no seu hoje em dia como uma pessoa muito machista, Uhum. né? Enfim, a gente também percebe que esses meios, os filmes mesmo mostram filmes muito masculinistas, né? Enfim, Uhum. tem essa questão com certeza, que a gente poderia abordar, inclusive. Eu acho É. que só uma coisa, o importante de falar sobre cité e o que a gente chama de aménagement du territoire, que seria a reconstrução do território, reabilitação do território, é que essa reabilitação do território sempre foi, sempre não, né, mas foi uma resposta dos políticos para os emeutes, para as revoltas que rolaram. Por exemplo, em Lyon teve revoltas nos 90, e 2 anos depois disso, o prefeito daquela cidade, ele lançou um plano de reabilitação urbana, tipo, pensando, não, eu vou investir dinheiro na arquitetura, na construção da cidade, e vai resolver as coisas. Só que acho que teve uma revolta que começou tipo dia depois da inauguração de um prédio novo, sei lá, de uma instituição nova, para mostrar que tipo acho que os políticos não entendem que o problema não é só tipo construir uns prédios novos e umas infraestruturas novas. E, enfim, só queria adicionar isso. A gente poderia até comparar, talvez, com Brasília, né? O projeto que a princípio, abrigaria os operários que construíam a cidade. Não que tenha o mesmo teor exatamente político, porque a gente estava construindo a capital política do Brasil, enfim. Mas rolou muito isso, das pessoas serem refurgadas, não sei se dá para falar assim, usando a palavra, para as periferias de Brasília, mas enfim. Tinha toda uma ideologia, inclusive socialista, em torno da arquitetura de Brasília, que você vê na prática não funciona. E que se critica muito para os HLM, que seriam bairros mais que dá para respirar, porque eles são mais próximos do campo, eles teriam uma certa independência, autonomia territorial, autossuficiência. Em Brasília tem a ideia do Niemeyer era um pouco essa, dos bairros seriam autossuficientes. Então você vê lugares ali que são conjuntinhos, mais uns comércios onde eles seriam autossuficientes, livres entre eles, enfim. E não funcionam na prática, né? Também tem um pouco dessa distopia com a esquerda, de certa maneira. Que nessa música do Kerry James, se vocês quiserem ouvir depois, tem um pouco disso também. Ele fala direita, esquerda, não me encaixo em nenhum deles. Enfim, mas é outro tema, né? Também não sei se alguém quer comentar, mas a gente pode passar, se ninguém mais quiser comentar. Eu queria comentar, sim, eu acho legal isso tudo que a Florence falou e que você falou, Roberto. E eu queria mandar depois um curta-metragem que um amigo meu fez e cresceu em Mantes-la-Jolie, e nessa vez ele realmente cresceu no Val-Fouré, que é tipo a cidade de Mantes-la-Jolie, né? E Mantes-la-Jolie foi conhecida, infelizmente, porque era uma cidade da periferia de Paris onde acontecia violências, né? Eu falo violências entre aspas porque essa palavra foi repetida o tempo inteiro e, na verdade, ele fez um curta-metragem mostrando como a mídia estava falando desse lugar. E foi super interessante. Eu não sei se daria para entender muito bem para quem não fala francês, mas acho que daria para botar talvez subtítulos em inglês ou espanhol. É bem possível porque ele fala espanhol. Enfim, eu posso mandar o link. E sobre essa cité, tipo, hoje em dia, na verdade, é verdade que as torres foram explodidas, mas ainda sobra muitas delas e muita gente mora numa precariedade muito intensa, né? Tipo, teve essa destruição de torres, mas foi simbólico e, tipo, o problema real ainda está aqui, né? E só queria dizer isso, gente.
Eu tinha colocado uma pergunta no chat, eu não sei se as meninas que são francesas conseguem confirmar. Porque no caso do Brasil, nesse tipo de construção, seja na Coab, no CDHU, a moradia se torna da pessoa, é propriedade dela, seja quando foi construído pelo governo, seja quando foi construído por mutirão. A gente vai pagando ali uma parcela muito pequena, inclusive o papel que diz que é da pessoa fica no nome da mulher, caso seja uma família, fica no nome da mulher e não no nome do esposo, né? Se for uma família com o esposo. E eu tenho a impressão de que todas as vezes que eu li sobre o Echelem, Echelem de aluguel, né? Então, assim, nem é não é nem propriedade. Então, a pessoa, ela aluga e ela tem que pagar um valor ali, que é todo mês, enfim, porque no Brasil a questão da casa própria é muito forte, gente. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas assim, você ter a sua casa é uma segurança, coisa de brasileiro, que eu não sei se faz muito sentido em outros lugares. Mas o fato de ainda ser um aluguel, eu não sei se isso, como vocês percebem, né? Alguém quer responder? Manu ou Ana Velha? Não, o Ashley, ele uma habitação alugada mesmo, não se torna proprietário. É um aluguel bem, acho que bem barato, que vai, se não me engano, que vai depender das rendas da família. Ele vai ser atribuído também dependendo da composição da família, mas é isso, é o aluguel mesmo. Lembrando que na França, normalmente as pessoas têm uma locação e às vezes esse aluguel vai ser pago pela locação. Então, assim, também tem isso, né? Então, às vezes a pessoa recebe um dinheiro do governo que vai pagar o aluguel que ela tem que pagar. Para quem é brasileiro e às vezes não sabe, é importante a gente entender isso. Então, assim, acaba sendo muito parecido com a Coab, no sentido de que a pessoa não tem que se preocupar com pagar o aluguel ali todo mês, mas aqui a gente vai ter uma sensação de segurança um pouco maior, porque você pode fazer pequenas mudanças e o lugar é seu, né? Eu não sei qual a relação que a pessoa que está no HLM tem com aquele espaço. Se ela tem uma relação de pertencimento, como as pessoas da Coab no Brasil vão ter. Entende? O fato de ser Então, você não pode fazer tanta coisa não no HLM. Nem na Coab, na verdade. Então, tem essa ideia realmente de uma coisa que é emprestada pelo Estado, você, vamos dizer, entre aspas, é sortudo, porque você paga muito menos caro que se você vai procurar no mercado imobiliário normal e fica por aí. Quando você morre, volta ao Estado, entendeu? É isso mesmo. Não tem propriedade. Acho que você não pode trocar muita coisa dentro. A família da minha mãe morava em um HLM, minha irmã mora no HLM, essa ideia é essa mesmo. Você tem a sorte de ter isso, mas, ao mesmo tempo, quando você morre, quando você, sei lá, se muda, tudo fica atrás. Tipo, você não tem uma coisa para dar para seus filhos. É uma sorte de ter esse aluguel baixo, mas ao mesmo tempo você só empresta. É só um empréstimo, vamos dizer. Parece uma habitação temporária, só que ela fica, tipo, por anos, né? Porque o problema na base não está resolvido, tipo... Exatamente. Não consegue um dinheiro para se mudar em outro lugar melhor, então o temporário fica para a vida. Isso. Bom, gente, vamos passando aqui as ideias que a gente ia ter de tratar do filme e tal. Enfim, nesse ponto aqui, a gente ia apresentar os dois cineastas, né? Não só por formalidade vamos apresentar os cineastas, mas acho que a gente percebe que tem muito a ver também com os filmes e como essa tendência atual de filmes sobre periferia conversa com a realidade. Eu queria, como a gente escolheu falar de dois filmes, isso pode ser uma crítica também, né? Porque
a gente não focar em um filme e depois no outro. É que sim, claro que os dois filmes eles focam no mesmo tema. Eles têm muita similaridade, mas uma das diferenças é que o primeiro filme ele foi realizado pelo Matthew Kassovitz. O Matthew Kassovitz ele é filho de uma mulher que é editora que faz edição de filme, e o pai dele era realizador, que fez muitos filmes, que ganhou prêmio e tal. E ele é branco. Então tipo, a gente já vê que eu acho que uma pessoa já um pouco, não sei se dá para usar, acho que não faz sentido usar privilegiado, mas que já tem pelo menos os códigos do cinema. Eu vi uma entrevista hoje dele que ele fala que, não, ele nunca queria ser realizador, ou ele nunca queria ser ator, ele queria ser realizador. Mas no final acabou que ele tem mais uma carreira de ator agora, né, do que eu vi, do que é realizador, porque depois de La Haine parece que ele fez filmes que foram uns fracassos enormes, ou foram super criticados. Não sei se vocês já assistiram, se vocês têm opinião sobre isso. Mas só para falar que, tipo, o Mathieu Kassovitz, mesmo sendo jovem quando ele fez La Haine, sem muita experiência, ele tem todos os códigos do cinema. Ele é apoiado pela família e tal. O Ladjli, enquanto primeiro ele nasceu no Mali. Ele como a gente fala em francês, issu de l'imigração, não sei como seria em português, mas ele vem da imigração, faz parte dessa população. Ele cresce em Montfermeil, a cidade que ele vai filmar. Tipo, mas eu quero saber se ele filma uma cidade que ele convive, acho que ele deve conviver um pouquinho lá com as pessoas, mas ele não tem tanta intimidade com a cidade. O Ladjli, ele tem muita intimidade com a cidade que ele filma, né? E eu vi que a única formação dele é uma formação formação de multimédia, não sei como seria, acho que em português deve ser a mesma coisa. Então, uma formação basiquinha de como gravar, de como talvez fazer som. E o resto, ele aprende tudo na base, né? Com as pessoas com quem ele andava. Ele estava nesse... Eu sempre tenho essa dúvida se o coletivo nasceu depois de La Haine ou antes, mas enfim, ele faz com um grupo de pessoas que depois formaram o coletivo Courtrajmé. Ele ficava gravando umas coisas, se inspirando muito da cultura dos Estados Unidos também, filmando coisa de hip hop, coisa de... A gente estava falando com o Roberto, eles faziam muito filme de curta-metragem sei lá, de moleques se divertindo na cidade deles. Então, eu acho que, sei lá, muitas piadas entre eles, e eles ficavam filmando isso, que no mesmo tempo era um jeito acho que um jeito de filmar o lugar no qual eles estavam morando, né? Enfim, só para falar que aos poucos ele chegou em Cannes, mas foi bem aos poucos, assim, porque ele está com 43 agora, eu acho. E, tipo, antes do Les Misérables, ele só tinha feito uns curtas-metragens. Foi uma carreira bem construída na prática e super baseada nesse subúrbio que ele estava morando, que ele convive. Se alguém tiver curiosidade de ver como são os filmes do Courtrajmé, a gente até estava comentando que parece assim uma mistura de Jackass com Hermes e Renato e Blaxploitation, sabe? Que é um tipo de filme mais negro, norte-americano, de pequenas produções, mas uma coisa mais provocativa. E a gente ficou falando, mas não é tão politizado, né? Os caras só fazem piadas, algumas muito machistas, algumas muito ácidas, racistas, inclusive, para provocar a questão. Existe esse racismo também na periferia. Politicamente nada aceitável hoje não seriam aceitados também, aceitáveis. Esses filmes, assim, para, enfim, por muito uma cultura que também já, a princípio, já cancelaria. Mas é interessante ver como
como o Ladili fez um percurso bem diferente, né, do que seria de um estudante audiovisual parisiense, enfim. E aí tem esse lance da escola, né, Flon? Qual que é o nome do filme que fala sobre o Cours Trajmé, que virou uma escola pelo Ladili, que construiu uma escola de cinema na periferia. Que de um Você está falando, coletivo meio que de brincadeira surgiu uma escola, né? Enfim. o coletivo mesmo chama Curtrasme, que nem a escola. Mas tem acho que você está falando de um documentário, acho que é um documentário da arte. Mas eu esqueci o nome agora. Que a gente estava tentando ver por VPN, eu não estava conseguindo, mas enfim, fala sobre a escola e como ela funciona, né? Acho que é isso que ele quis dar a oportunidade de, sei lá, para os jovens do subúrbio, mesmo sendo aberto a todas as pessoas, de poder criar, né? Porque, sei lá, imagino que para ele foi uma luta poder chegar a ter cá, mesmo não sendo sei lá, o objetivo. Eu imagino todo o caminho que ele teve, todas as dificuldades. Então é isso. Então a gente vai ao que interessa também, que é as cenas dos filmes. Porque tem muita coisa para falar. A gente teve que pensar uns recortes, mas vocês estão livres também para depois das cenas também puxar uma coisa que não está ali. A gente vai mostrar em 2 blocos, estou para dizendo como a gente vai organizar. 2 blocos de cenas muito representativas para a gente dos 2 filmes. No primeiro bloco elas não vão conversar tanto, mas no segundo bloco a gente vai fazer a amostra dos 2 finais dos filmes. Então quem não viu os filmes, no segundo bloco pode ter lá tomar um café, enfim, assim, quem não gostar de spoiler. Mas essa aqui é a primeira parte do que a gente vai ver. A gente selecionou alguns trechos, acho que 3 trechos do La Haine e um mais longo do Les Misérables. Bom, vamos lá. Então, gente, eu vou colocar aqui uma imagem só para provocar vocês na discussão. E eu não vou falar nada sobre essa imagem. O que vocês têm a dizer sobre? Enfim, só para dizer aqui, essa é a imagem inicial do Les Misérables, e aqui é esse trecho que tem esse zoom in do La Haine. Não sei se a Dan está aí, se ela está prestando atenção aqui, mas você está aí? Esse efeito da câmera que tem no último trecho do La Haine, como que chama? Tem um nome para isso? Enfim, se não tiver... É incrível, né? Enfim. Roberto, exatamente o que você quer saber que é o efeito? Essa coisa de dar o zoom out ao mesmo tempo que você abre enfim, a lente, eu acho. Que essa é a ideia. Ao mesmo tempo que você faz o zoom, você abre a lente, não é isso? Chama head-away ou head-on. Em inglês é isso, né? Eu não sei como é que é em português isso. Mas é quando você se afasta com a câmera, mas dá o zoom, né? E esse é o movimento que eles chamam de tailway, ou pode ser ao contrário, né? Você se aproxima e dá o zoom out. Que daí tem outro nome, que é o head-on. Esse é o head-on. Enfim. Não comentaria o efeito se não te fizesse muito sentido na cena, né? Acho que ele situa os personagens aqui. E eu fiquei procurando também como que eles fizeram aquela espécie de drone. Nos anos 90 não tinha drone, né? Enfim. E aí eu vi um comentário de algum documentário sobre o filme que o cara falou, eles usaram um helicópterozinho, enfim. Fiquei me perguntando como eles fizeram aquilo. Da saída, né, do cara que toca lá, do DJ para banlieue, para essa vista aérea da Cité. Mas enfim, não vou comentar o que a gente pensou aqui. O que vocês acham em termos de significado do filme e provocando também com essa imagem da Champs-Élysées ao lado aqui? Eu não sei, Anabelle, se você está vendo essa imagem. Sim. Eu pensei muito A Copa do Mundo. Você quer falar sobre isso? Bom, a Copa do Mundo, eu sou suspeita, porque realmente eu sou a pessoa que não assiste muito futebol, mas agora quando é Copa do Mundo, que a França está assim,
Uma da lembrança mais forte da minha infância foi em 98, né? Desculpa aos brasileiros presentes aqui, mas foi lindo também. Que também marcou esse momento na França de Touche pas à mon pote, não sei se vocês lembram disso, que tem manifestação black, blanc, beurre. Black seria negro, blanc, branco, e beurre seria pessoas magrebino. Então, a Copa do Mundo levou essa ideia que tinha na época, então mostrou ainda mais essa ideia que tinha uma união na França entre os blacks, os blancs e os beurre. Por que eu falava disso? Da Copa do Mundo. Aí a gente ganhou de novo, a gente, né? Ganhou de novo em 2018. Eu estava na França nesse momento e foi um momento muito bonito. Claro que era tudo falso, mas eu estava na periferia, eu peguei o RER, que é o trem que você pega para ir para Paris quando você está na periferia. Aí começou a se encher de um monte de gente de banlieue, de todo o horizonte possível. Então, Black Blamber, todos com aquela camisa da França, com as cores da França no rosto. Era muito ilusório, mas era muito bonito. Aí muitas pessoas foram para Paris para ver o jogo. Aí quando ganhou, é tipo inacreditável. É um sentimento de pertencimento a uma coisa, a união. Então eu acho que por isso que ele escolheu essa imagem e essa foto que é muito bonito, é uma ilusão, mas você quer acreditar nisso, porque existe. É para pouco tempo, mas existe. É tipo quase uma heterotopia de pronto, sobre a Copa do Mundo. Vocês sabem o que eu achei curioso, na verdade, do filme? É que a Uhum. imagem que precede eles chegarem nessa imagem que vocês escolheram é o personagem negro, ele está meio pensando, não sei, sonhando, não dá para saber muito bem. Ele vê, passando no trem, né? Le monde est à vous. O mundo enfim, o mundo é nosso, é seu, eu não lembro como eles traduziram. E aí depois eles estão nesse lugar que eles vão dominar de alguma forma ali, parece, né? Eles estão com todas aquelas poses de agora a gente chegou aqui, é tudo nosso. E eles estão vindo de quase terem sido pegos pelos policiais. Para mim, aquela publicidade chamou muito mais a minha atenção no trecho que vocês escolheram do que, enfim, é pessoal, né, gente? Mas porque eu percebo que o diretor desse filme, ele constrói tudo. Eu acho que os diálogos talvez sejam importantes, mas a construção imagética do filme é muito importante, talvez mais do que os diálogos. Porque diálogo, principalmente quando o diálogo tem muito palavrão, às vezes você entende muito mais a aspereza do que o conteúdo, né? E aí eu fiquei com aquele, o mundo é nosso, e falei, gente, como o mundo não é dessas pessoas, e passa esse cartaz de o mundo é nosso. E aí um pouco o que a Anabelle está falando, de dar essa sensação de pertencimento, né? Quando você tem um evento esportivo. Eu estava na França quando a França perdeu a final de rugby para os neozelandeses, sei lá, australianos. Mas eles comemoraram do mesmo jeito. E foi um pouco que a Anabelle disse assim, todo mundo muito feliz. E rugby é um pouco menos inclusivo, eu acho, do que o futebol, né? Eu acho que quem joga rugby, eu não sei se tem essa coisa tão forte de ter os imigrantes na equipe. Eu não lembro de ter visto essa discussão na França. Mas tem essa coisa do pertencimento, eles tinham perdido, e eles estavam comemorando como se eles estavam comemorando ganhar o segundo lugar. Não sei se alguém conhece rugby, mas eles perderam para uma equipe muito boa e eles jogaram muito bem naquele ano, acho que foi, não sei se era 2011 ou 2012, mas tinha uma sensação de felicidade muito genuína, eu achei muito bonito, como de uma nacionalidade que não sabe perder, porque eu não consigo imaginar brasileiro festejando o segundo lugar, eu fiquei muito... Falei, que coisa linda esses franceses comemorando o segundo lugar. Bom, sobre esses dois planos da La Haine e do Les Misérables, assim,
eu vejo duas coisas nesses planos que vocês escolheram, porque, na verdade, esse plano do Laen não é o cartaz de Laen, né? O cartaz de Laen é os três com os olhos deles, né? Tipo, os olhares deles. Então, é uma outra proposta. Mas, enfim, esse plano de Paris, acho legal a gente falar dele, porque no Laen, eles estão virando as costas para Paris. E, na verdade, nesse trecho, eu assisti o filme muitas vezes, e eu lembro que nesse trecho, nessa sequência que eles estão em Paris, eles não sabem o que fazer. Eles não... Eles não se sentem bem no lugar. O mundo não é deles, não, de fato. Eles tentam entrar no lugar, no vernissage, né? No lugar de, tipo, uma exposição de pintura e tal. Eles não... Eles meio que criam um acidente lá, enfim, não sei como dizer, mas eles não são bem recebidos, né? Eles recebem um monte de preconceitos também e tal. E, ao mesmo tempo, eles se divertem. Mas é isso, tipo, nesse plano, né? A gente vê eles de costas para a cidade. E no plano do Les Misérables, eles têm uma multidão chegando até o Arc de Triomphe, que justamente é do outro lado, né? Eles não, a gente não vê as caras dessas pessoas, da multidão, mas a multidão está indo, tipo, atrás do Arc de Triomphe. Para mim é muito simbólico da mensagem do Ladjli no filme, que é, né, segundo eu, agora fudeu, agora as pessoas que vocês estão tentando rejeitar estão chegando e estão aqui, eles vão fazer a revolução, e vocês não podem, tipo, virar as costas para isso, porque eles estão chegando, eles estão aí. Tem um monte de fumaça, está acontecendo, é agora. E é isso. A Dan tá falando aqui que aquele movimento de drone do vídeo que vimos não tinha o drone na época. Dessa forma, eles usaram helicóptero mesmo. Das fontes que vi aqui, mas se tiver errado, me digam. Então, eu queria comentar também o que eu sinto, assim, em relação... Eu não vi Laene, mas eu vi, né, Os Miseráveis. E essa primeira cena, para mim, parece, assim, levando em conta um público estrangeiro, assim, é tipo... Isso aqui é o que comumente é mostrado da França. Há essa... Tenta se construir essa ideia de pluralidade, e aí depois ele vai para a parte que, tipo, isso aqui que não é muito mostrado, sabe? E me dá uma sensação de que, tipo, de que aquelas pessoas descendentes de imigrantes, elas estão ali no início do filme, sim, ocupando os espaços, mas para mim tem uma ideia de que, tipo, há uma permissão, sabe? Tipo, há uma permissão. Para mim parece de certa forma cruel, porque assim, nesse campo do esporte, em que a maioria da seleção é uma seleção descendente de imigrantes, ok, tudo bem. Mas assim, para incluir na cidade, não, vocês vão estar afastados dos grandes centros, do grande centro, sabe? Do que é Paris reconhecido internacionalmente. Então, me causa, assim, Eu consigo entender a ideia de, tipo, união, de certa forma, mas é muito... Eu acho cruel, sabe? Tipo, eu acho que é uma ideia muito falsa, assim. Eu acho que não é à toa que está ali no início do filme, sabe? Fico com essa sensação. Mas por que para você é muito cruel essa coisa de que você falou? Tipo, eu entendo mais ou menos o que você quer falar, mas pode falar. Né? Porque faz as pessoas se sentirem parte de algo que na prática não acontece, entende? Uma população continua a ser marginalizada. Então, não é porque há uma comemoração porque o país ganhou a Copa do Mundo, que essa população
vai deixar de ser marginalizada, ela continua sendo marginalizada, entende? Posso Então, fazer para um mim, contraponto, Eduardo? Eu não sei, eu nunca li muito sobre futebol, assim, profundamente, mas eu sei que o Zidane tem muitos questionamentos, ele expõe isso, ele discute, ele não tem vergonha de falar que ele joga pela equipe, mas ele quer ter a nacionalidade, ele quer ter os mesmos direitos. Ao contrário do Brasil aqui, que a gente tem, que são os pobres, às vezes, que viram jogadores, e aí eles querem se distanciar o máximo possível da pobreza da onde eles vieram. Então, assim, você não vai ter uma pessoa como o Neymar tomando um partido de uma comunidade, de uma pessoa, sabe? Não, não tem. Essa pessoa que se torna famosa pelo esporte no Brasil, mesmo o Pelé, que é negro, eu não sei, mas pelo pouco que eu sei, Pelé nunca defendeu negros. Então, assim, só para dizer que eu tenho a impressão que na França isso é um pouco mais discutido do que aqui no Brasil. A impressão que eu tenho que tem esses jogadores que falam, eu sou imigrante, e eu já vi mais de uma vez eles comentando, eles problematizam um pouquinho mais do que a gente, eu acho, não sei se o Roberto gosta de futebol e sabe mais do que eu, mas porque então, isso é meu ponto problematizado. não são os jogadores defendendo a sua nacionalidade. Meu ponto é uma nação que continua a marginalizar uma população. Entende? Meu ponto não é o jogador que se afirma filho de imigrante. Não é isso. O meu ponto é um núcleo dessa sociedade que continua a marginalizar, mas ali porque vai ser bom, né? Vai ser bom se aproveitar desse talento para chegar no final, para ganhar. Então, ok, há uma permissão, entende? Mas essa população continua a ser marginalizada. Mas o que eu estou querendo dizer é que, exato, essa população, ela fala pelo grupo marginalizado, ela não tenta se incluir na elite na sequência. No caso do Brasil, eu tenho impressão, não o tempo todo, mas no Brasil eu tenho a impressão de que o jogador que era pobre, ele... Eu não sei, eu estou dando um Neymar. Mas assim, eu não estou falando da atitude da pessoa que está nesse lugar de marginalização, se ela consegue prosperar ou não. Eu estou falando do que está externo a isso, entende? Eu não estou falando do jogador que conseguiu prosperar através do seu talento e que... Porque, assim, aliás, eu sei que há jogadores que sim defendem, por exemplo, o Adriano, o Imperador, ele é super bem visto na comunidade de onde ele vem, e deve ter outros, com certeza. Assim, a gente não pode cobrar isso deles também, sabe? Tipo, eu não acho que a gente possa cobrar isso de alguém que talvez não tinha o básico quando era mais jovem e depois, enfim, ganha muito dinheiro e que, tipo, que está numa condição de vida que está dentro de um sistema, entendeu? Que o sistema leva as pessoas a querer esse tipo de vida. O que eu estou falando é da sociedade como um todo. Uhum. Eu estou falando da sociedade como um todo. Eu acho que eu entendi o que você queria dizer, e por isso que justamente eu estava tentando falar sobre a heterotopia, que vai ser uma utopia, que vai ter um lugar e um momento, de um livro de Michel Foucault. Nesse momento vai ter a utopia, que a França é unida, que justamente esses banlieusards, essas pessoas da periferia, tem um lugar em Paris, tem um lugar perto do Lago do Triomphe, na frente da Tour Eiffel, estamos todo mundo junto, celebrando. Só que quando acabe, quando não é mais a Copa do Mundo, não tem esse lugar. Não tem, não. Se você é uma pessoa da periferia, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa beurre, você está no Champs-Élysées de noite, a polícia vai chegar. O que está fazendo aqui? Não sei o que lá, que seja... Pode ser que estou exagerando, mas em vários lugares vai ser isso. Então, tem um momento, um lugar para ser feliz, entre aspas, para ser uma França unida, só que quando acaba, acabou. Terminou. Então, eu acho que
a questão do futebol é muito fundamental aqui, mas ela não é o centro do debate, mas talvez porque o futebol na França, por uma política estatal, que a própria Eduarda meio que pegou na ideia, que a gente vê de uma maneira assim tão plural, né? Ela estava enfim, como discurso estatal de governos que não são exatamente includentes, né? Enfim, a gente não pode nem considerar, talvez, que os governos de esquerda conseguiram incluir alguém na França, né? Mas que essa ideia do Black Blombert, que vem inclusive com Verlaine no meio, essa coisa que surge de um lugar, mas que é apropriado pelo Estado para vender uma ideia de pluralidade. Enfim, acho que nesse trecho do filme eles questionam muito isso. Inclusive tem um documentário que a gente vai indicar depois, que chama Le Bleu, que fala da história da seleção francesa, mas que toca muito nesse assunto dessa política, dessa ideia de pluralidade que se cria da periferia, enfim, mas como ela é de fato, os ranços entre imigrantes argelinos, por exemplo, caso do Zidane, de família argelina. Como se dá isso até hoje? Como essas tensões foram realmente, como a gente poderia dizer, enfim, nuançadas, será mesmo? E também um outro que a gente vai falar sobre ele, enfim, no finalzinho, que fala de futebol de rua. Futebol realmente é uma questão, vocês pegaram, enfim, muito importante nessa discussão. Mas não é o centro. Eu acho que enfim, desculpa, Flor, pode falar. Não, pode terminar, desculpa. Não, acho que só ia dizer disso, que acho que as cenas foram escolhidas nesse sentido de, por mais que em momentos diferentes dos filmes tenha essa virée à Paname, que o pessoal chama, que é essa ida a Paris, né? Com dificuldades, mas no caso glorioso da Copa do Mundo, sem dificuldades, porque é todo um movimento que vai para o centro, mas é uma grande ida, uma grande viagem. E no caso do Laene, eles estão de costas, e no outro é tipo uma recepção, todo mundo junto, uma ideia ufanista de uma França só, mas elas marcam esse distanciamento, tanto que no Les Misérables eles só vão fazer isso para a Copa do Mundo, de resto tudo se passa na periferia e não se passa no centro, né? E no Laene eles só vão para lá, para o centro, por conta de uma fuga da polícia, porque o negócio tá pegando onde eles moram, eles têm que dar um jeito de fugir, né? Enfim. Você quer falar algo, Flor? Senão eu vou passar pro próximo bloco aqui. Pensei numa coisa. Ups. Eu pensei Diga. numa coisa agora. Que, justamente, não sei o que vocês acham, mas eu acho que Les Misérables tem muito mais uma coisa crítica sobre... Ele tem uma coisa crítica sobre essa ideia de Black Blombert. É fácil porque é 25 anos depois, né? E na época, sei lá, nos anos 90, acho que essa ideia de Black Blombert, que existia uma integração e tal, uma mistura, era mais aceitada. Mas me parece que, usando essa imagem, o Legi está fazendo uma crítica dessa ideia, dessa visão da França tipo unificada, com uma mistura de todas as raças. E bem que a diferença de personagens, tipo, para mim é muito importante. No La Haine tem um judeu branco, tem um magrebino e tem um negro. Então, tipo, os três Black Blombert, eles estão representados. No Les Misérables, não. É uma população muito mais negra e magrebina. E acho que no Les Misérables tem muito mais uma crítica de racismo e uma problematização da integração. Eu acho que, para mim, essa imagem me fez pensar nisso. Só queria comentar uma coisa que você disse agora, Flor, que eu não vi La Haine, mas acho que talvez essa questão de haver mais crítica em Les Misérables, talvez seja porque você tem uma pessoa que cresceu naquele lugar na posição de diretor, né? O que não aconteceu com La Haine. Então, possivelmente é outra forma, né, de se retratar. Com certeza isso deve ter influenciado na forma de se tratar os personagens. Sim, eu concordo. Tipo, o lugar de vivência dele, a origem dele, acho que muda totalmente a visão. Eu acho que é uma questão de qual debate está
tá presente na mente da gente também na França. Acho que eram dois debates diferentes, que, sei lá, a gente está na onda de Black Lives Matter, a gente queria falar disso depois, tipo, ano passado, um ano depois do filme sair, tive muitas manifestações. Enfim, chegou como uma pauta isso, acho que isso influencia também. Mas, com certeza, eu acho que a origem do diretor muda muito o ponto de vista. E é como se o ponto de vista já partisse de um lugar que temos essa ida a Paris, mas e aí? Depois disso, o que a gente tem? Meio que o Les Misérables começando daí, né? E não tratando mais disso, não é mais uma questão, né? Por mais que os filmes se influenciem muito, não tem esse mesmo movimento, né? A gente vai ver como os filmes se influenciam agora, trazendo duas cenas que se conversam um pouco mais. Agora vão ter duas cenas, uma de cada filme. Então, gente, aqui a gente vai dar um pouco mais a letra do que escolheu as duas cenas. É isso, eu acho que, bom, além de ser uma cena interessante, porque as coisas meio que se resolvem no olhar ali, na ameaça velada, às vezes, e totalmente aberta, no caso do policial branco aí. As duas cenas são uma cena de contenção no filme, da tensão, enfim, de onde a coisa fica sendo negociada para que não se exploda. Enfim, a gente achou um pouco similar os momentos dos dois filmes isso. Mas no Les Misérables é mais interessante ainda pensar que as camadas de poder vão aparecendo todas ali, todas as que foram se construindo desde o início do filme, né? Tem o cara primeiro que chega para negociar, botam o cara menos bom para negociar, que é o traficante ali, ele fala, não, é um beco de sem saída, não dá para conversar com o Salah. Aí depois vem o ser policial mais agressivo. Aí o policial menos agressivo chama de canto para falar, inclusive faz toda uma contextualização, a gente não viu aqui, das revoltas de 2005, que não deram em nada, tentando convencer o Salah que não dá para fazer daquele jeito. E o Salah diz depois para ele, mas talvez essas crianças tenham razão de se manifestar assim, porque elas nunca são ouvidas, né? Enfim, no outro filme não tem tanto uma camada de poder, mas tem o Ali que é um pouco mais pacifista, o Vince que é bem porra louca, enfim, que quer ir pra cima mesmo e tal. Que essa é a ideia, acho que serve nesses dois filmes para pensar a tensão que vai ter final. Olha, eu acho que os dois. Bem, primeiro que Les Misérables, eu lembro, eu não revi ele, eu assisti ele na estreia. E eu lembro de como eu fiquei tensa, né? Que a tensão é do início ao fim. Essa cena particularmente, né? Parece que vai ser o fogo e bala para tudo qualquer lado. Mas aí é como você colocou, em Les Misérables fica bem mais claro a classificação dos poderes, né? A diferença que tem entre o muçulmano negro, os policiais, os negros que não têm uma relação direta com a religião lá, e como eles tentam impor o direito de ter, né, o HD, que parece ser até uma forma meio desesperada. Essa cena específica, né, que eles vão lá, coincide deles irem no restaurante, todos com a mesma intenção de quererem ficar com o arquivo, é a cena mais tensa do filme. Então, eu acho que fica bem claro que, principalmente o policial mais agressivo, ele praticamente representa um homem branco que acha que tem o poder, que está acima de tudo, então ele usa da agressividade quase como um argumento mesmo, para se sobrepor a tudo. E o outro, que ele é mais sensato, entre aspas, é o único que fica assim, ai meu Deus, isso vai dar merda. E aí ele vai ele vai e intervir para evitar que uma coisa até pior aconteça, né? Porque como ele vive dentro desse lado, ele já sabe como é, ele conhece também
o outro, né, policial. Mas eu não acho que conversa muito com a outra cena do ódio, né, porque, embora eu acho que eu entendo que você tenha escolhido essa cena, mas no ódio eu acho que tem mais, é uma discussão de que a sua atitude pode ter consequências, e o personagem lá do Vincent Cassel, ele tá cego de ódio e não consegue ver isso, né. Que tudo bem, você tá revoltado, mas não é o motivo, não é esse caminho de você pegar uma arma e matar um policial, embora a argumentação dele seja como se fosse uma vingança, né, e fica nesse dilema o tempo todo. O que eu gosto muito do ódio é que o personagem do me fugiu o nome dele, mas o negro, né, do grupo, ele é meio ambíguo também, né, porque ele é sensato, mas ao mesmo tempo ele tá tentando fazer a coisa certa, mas ao mesmo tempo de uma forma errada, que ele também tá envolvido nesse grupo que vende droga, né, ele tá tentando se ingressar no box, e eles vão, invadem, destrói todo o lugar de treinamento dele. Ele tem um passado que eu não entendi muito bem no filme se era realmente um irmão, mas eu entendi que era uma pessoa muito próxima, que foi presa, então ele tenta evitar isso, ele tem até uma reputação, né, entre o meio dos policiais que conhecem eles lá na região, que tenta até lhe ajudar. Tem uma cena que o policial fala: "Olha, se você quiser ajuda, eu arrumo um outro lugar para você treinar". Mas eu acho que ele é um personagem bem ambíguo, assim, ele sabe o que é certo, mas ao mesmo tempo tem aquela tensão que, se for necessário fazer alguma coisa errada, ele vai fazer em algum momento. Então eu acho que é meio que complicado, tem várias camadas aí a ser analisadas. São relações de amizade, né? Entre esse cara que você falou e os amigos dele. Para mim, é a ambiguidade da amizade, né? Aonde levar a amizade. Até que ponto você pode seguir o outro, assim. E até que ponto você é vítima de você mesmo. Tipo, você é vítima desse sistema todo, e às vezes você nem consegue enxergar o que você queria mudar. Eu acho que porque você está dentro, né? Você está por dentro. Então, esse cara que você falou que é ambíguo, acho que é um pouco isso. Ele tenta sair do quadro, mas ele faz parte do filme, sabe? Acho que é um pouco isso, assim. Mas acho bem legal também. Eu acho interessante essas duas cenas, e eu acho que nos Miseráveis o que muda um pouco é o personagem do Salah, que tem esse caráter religioso, né? E que tem muito a ver com o terrorismo, né? Que começou a chegar na França esses últimos anos de um jeito muito gritante, assim, e que colocou a questão da religião de um jeito super gritante dentro da República, né? Como a gente faz para manter uma ordem que não seja violenta, justamente, né? A gente tenta manter uma ordem policial que não seja violenta e, ao mesmo tempo, que combate o extremismo religioso, né? E é bizarro, porque esse personagem do Salah, ele tem uma calma absurda. Ele tem uma calma absurda na frente dessas pessoas nervosas que são violentas, né? E que querem provocar ele e tal. E, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa de... É isso, né? Essa posição um pouco que atrapalha os outros, assim, de tipo, beleza, ele sabe muita coisa, ele é um pouco por fora das coisas, e como a gente faz, né? Como a gente lida com isso. Enfim, é isso. Tanto que as crianças, o menininho vai falar com ele, né? Ele é referência, assim, né? E a referência espiritual, de liderança, né? Tem tudo isso, assim. Ele é referência, né? É. Ele tá acima, né? Tem um lance que a gente estava falando, que a gente viu em entrevista do Ladji, que ele procura fugir ao máximo dos clichês periféricos, ele diz. E eu acho que ele faz uma provocação com esse personagem do Salah. E a gente achou essas iconografias no meio dos dois filmes, assim, dando um print screen mesmo. E essa parte eu não acho por acaso que aparecem cartazes do Muhammad Ali,
na direita dele. E isso tem muito a ver com o Hubert, que é o personagem do Laen, que ele guarda uma coisa nele de um poder que está ali, que é uma questão talvez não muito clara religiosa, mas enfim, é um poder de lugar dele, de saber que ele está de um lado, né? E ele é muito correto em tudo que ele fala, o Salah. Se pensar assim, tudo que ele fala, desde o leão que o moleque roubou, até, tipo, tudo que ele diz ali. Ah, o cão fala, ele fala em formas de tom, né, de ditados populares, mas assim, não dogmaticamente, religiosamente dogmático, tipo autoritário. Ele fala de um jeito, na defesa de uma ética, né? Então, assim, ele tá muito longe de um personagem clichê de um muçulmano radical que talvez esteja mais próximo dos caras que tentam convencer as crianças de ir numa missa ali, que o pessoal fica até meio assim, enfim, que preguiça. Então ele meio que conversa com essa ideia de que os muçulmanos estão dominando as periferias, na minha opinião, enfim, do ponto de vista do islamismo radical. Ele é um personagem que foge do clichê, e ele é muito razoável, e aí é engraçado como isso conversa com a razoabilidade do Hubert no outro filme, que ele é o cara que faz as coisas não darem merda ali desde o início, porque o Vance vai para cima da polícia com um revólver, ele vai lá dar um soco no policial para que não aconteça o pior ali, eles iam ser presos por assassinato, enfim. E ele é muito sensato em tudo que ele fala, mas ele é ambíguo, tem isso que você falou da ambiguidade mesmo, Nathalie. Então acho que é mais complexo, totalmente, eu acho mais complexo. Mas os dois têm uma questão do poder do Black Power muito presente, aí eu acho, assim, nessas iconografias. Por mais que no filme isso fique de lado, né? Enfim. O que vocês acham? Falei demais aqui. Não, verdade, eu concordo. Eu acho que não é explorado muito, né, esse lado da força negra, né? Principalmente dele, do personagem lá no Ódio. Não vou me atrever a falar o nome do filme em francês, desculpe. Mas eu acho ele bem... Se a gente levar por essa visão, né, do Black Power, ele realmente é o sensato de tudo. Então, por esse âmbito, ele é um personagem, tanto que eu gostei muito mais dele do que dos demais, assim, mas ao mesmo tempo ele me causa uma dúvida, né? Porque ele é muito complexo. Agora, do outro personagem, do Les Misérables, ele é completamente assim, ele está centrado muito mais na questão religiosa. Ele é muito doutrinado em relação ao respeito, levando em consideração a religião. E é um personagem também que me pegou muito. Então, são dois personagens que se conversam, sim. É interessante a gente fazer essa comparação. Eu queria falar duas coisas. Para mim, os dois personagens, eu não tinha feito a relação entre os dois, mas para mim são dois personagens típicos da cultura da perifa. Para mim, eles seriam os grands frères. Não sei se vocês concordam. Tipo, o grand frère seria o irmão. É uma expressão, eu acho, tipo, na cultura do hip hop. Eu escutei coisas assim no rap. É a figura do irmão, tipo, a pessoa que viveu mais coisa, que se torna um pouco mais sábia, e até ela é zoada pelos mais jovens, tipo, não, ele já é o grand frère, ele tá, tipo, fazendo a moral, não sei, ele tá... porque são eles que vão falar para os mais jovens, tipo, não faça isso, não vai lá, tipo, quebrar a cara de policiais, isso eu já sei que não resolve nada, eu acho que você não deveria fazer isso. Eu acho que, sei lá, para mim esses dois personagens, eles remetem a essa figura para mim. E uma outra coisa que eu queria responder é o Salah, para mim, essa questão da religião, para mim, ela não está tão presente. Eu acho que é isso que eu gosto do jeito que o Leslie representa ele. Porque, para mim, justamente, ele vai não sei. Ele vai contra o clichê que a gente tem, talvez, das banlieues, tipo, que a religião está super presente, que, tipo,
não sei, uma coisa super que pesa na banlieue, que todo mundo, não sei, que vai gerar muito a vida da banlieue. Como se, não sei como falar, mas eu acho que, tipo, essa coisa da religião nesse personagem, tipo, não define muito ele. Eu achei legal porque é um detalhe. Tipo, ele ser sábio, assim, tipo, você ficar calmo, assim, não depende muito tipo, dele, não tem muita relação com a religião dele. Eu teve essa impressão e é isso que eu gostei nesse personagem, porque, sei lá, alguém que não morasse na banlieue talvez teria construído esse personagem de um jeito bem diferente, tipo, muito mais de cabeça fechada, muito mais, tipo, falando de... Ele fala de coisas religiosas, mas de um jeito que não me parece super, tipo, radical, super, tipo, Não falei, tentando impor. acho que não é Oi? radical. Acho que não é radical, né? O que eu queria falar sobre ele é que sim, eu acho que ele evoca com certeza essa questão da religião. Ele traz essa questão. Ele tem a barba. Aconteceu tudo o que aconteceu, né? Em 2016 na França, 2015 e tal. E acho que o Ladjli, ele não é bobo, sabe? Tipo, ele também sabe que quando ele coloca esse personagem em cena, ele traz a questão da religião. Tipo, claro, né? Agora, não estou falando que é um extremista. Eu acho que não é um extremista esse cara. Ele só é um cara que foi levado pela religião e que está tentando andar pelo certo, né? Eu acho legal também. E eu acho que esse personagem é super misterioso e para mim, é o personagem mais misterioso do filme, assim. Que é talvez um dos mais ambíguos também. E eu gostei também desse personagem. Não acho ele negativo, ó, tipo, bizarro, ou qualquer coisa do tipo, assim. Eu concordo. Eu achei muito fino o jeito de construir esse personagem. E tem uma coisa que é quando o negócio aperta pro moleque do drone, que ele tá sendo perseguido pela polícia, tá? Ele vai pro Salah. Então, aí é uma coisa que o mesmo menino aqui do drone que foi tentado ser convencido de ir para missa pelos muçulmanos do bairro, ele tava super na hora ele tava tipo que tédio, né? Enfim, ele não se interessa por religião, no filme não mostra isso, ele tá se interessando por meninas, ele faz um negócio escroto de filmar as meninas do bairro. Não mostra ele como menino religioso, mas ele corre pro Salah, que de certa maneira também é negro, né? Enfim, talvez faça menção dessa questão. Tipo, ele é um lugar de certa proteção. Acho que assim, quando o negócio aperta, ele vai pro Salah, então uma coisa boa tem aí. E aí se vê essa pureza de princípios nessa negociação, onde todos os outros lados ficam tipo meio que estão podres também no meio da corrupção policial, da máfia do bairro, do traficante ali, mas o Salah tá de um outro lado. Isso é interessante. Talvez aqui a gente poderia conversar já direto com as cenas finais, mas acho que a gente não vai ter tempo de passar. O que a gente pode tentar é talvez passar muito mais o trechinho final mesmo do Les Misérables. Enfim, vou passar os finaizinhos que eu acho que são muito simbólicos. Vou pro Les Misérables primeiro e para Anne depois, dessa vez. A gente tinha separado um trechozinho do Victor Hugo porque não teve nenhuma relação direta até agora do Les Misérables, o livro com o filme. Mas tem um trecho muito interessante que a gente achou, que é sobre as crianças. Isso está na entrada do segundo tomo do Les Misérables, que é um livro enorme, né? Mas enfim, vou ler esse trechinho. Paris começa no basbaque e termina no moleque, que no francês original está gamin. Duas espécies de criaturas desconhecidas em outras cidades. A aceitação passiva, que se satisfaz em olhar, e a iniciativa inesgotável. Só Paris tem disso em sua história natural. Toda monarquia baseia-se no basbaque. Toda anarquia se refugia no moleque. Essa criança pálida dos bairros de Paris vive e se desenvolve, ata-se e desata-se no sofrimento, na presença das realidades sociais e das coisas humanas como testemunha pensativa.
Julga-se indolente, mas não o é. Olha sempre pronta a rir, mas sempre pronta para outras coisas também. Quem quer se sejais, vós que vos chamais de preconceito, abuso, ignomínia, opressão, iniquidade, despotismo, injustiça, fanatismo, tirania, tomai cuidado com esse garoto admirado. Essa criança crescerá. Enfim, isso vai muito, na minha opinião, em conversa com o trecho final que ele seleciona para o Les Misérables, do Victor Hugo. E esse livro faz referência nesse trecho sobre as crianças que, no século XIX, eram crianças de bairros afastados e que, por pais muito pobres, ficavam zanzando pela cidade, seja centro de Paris, seja outros lugares, sem ter o que fazer e muitas vezes no crime, muitas vezes em cenas de, enfim, de violência, enfim, sendo exploradas também pelos capitalistas diretamente. Então, aí fica em aberto para vocês discutirem, se vocês acharem que tem tempo ainda, mas a gente queria fechar com isso. Vocês acham que tem a ver as duas cenas? Eu acho que sim, eu acho que no Les Misérables, pelo menos estou vendo isso desse jeito. Eu vejo isso como um aviso. Tipo, o rapaz poderia ter jogado esse coquetel Molotov, mas não jogou. O poder está na nossa mão, mas a gente está fingindo que está na sua. Então, o que você vai fazer agora? Eu acho que é um recado político. Tipo, o que vocês vão fazer para nós, já que a gente está deixando você sobreviver? Eu acho que tudo isso é um recado bem mirado político. E no outro, Laen, é o contrário. Já era, já foi. A gente já está em guerra, se matando um ou outro. Pelo menos eu estou interpretando assim. Não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que no filme Les Misérables tem uma abertura ainda, tem uma esperança. No filme La Haine não tem. Para mim não tem. Já estamos oficialmente não tem treva. Estamos em guerra e vai morrer dos dois lados. Estou interpretando isso desse jeito. Agora, vendo os dois de novo, um depois do outro, a primeira coisa que apareceu foi essa. O que vocês acham? Eu já ouvi gente falando que o Ledley parece mais pessimista, mas você está falando o contrário. Ah, é? Uhum. Não, mas eu não estou expressando nenhum julgamento, tentando Não. entender aqui. Uhum. A minha posição mesmo, não sei Sim. se dá para ficar também julgando um filme por pessimismo ou não. Assim, Uhum. porque até, de certo modo, o Laine mostra essa morte do Vance e que isso pode se dar um minuto depois daquilo que tava assim, os meninos lá conversando, tá tudo bem. Tipo, tava dando a arma de volta, ele não queria nem mais, ele já tinha se convencido a não matar mais um policial, né? Isso aqui não serve para nada mais. Enfim, de certa maneira, para mim parece um aviso também, como lá de Lee, mas assim, no limite, né? É a morte, é isso. Uhum. Mas eu não sei também, porque É. tem coisas pessimistas e otimistas para mim nos dois filmes, de certa maneira. Sim. Mas no meu sentimento eu tenho a sensação que no Les Misérables ainda tem um pedacinho de esperança nessa cena final. Naquele olhar trocado entre o policial do bem, entre aspas, que está apontando a arma, e o menino. No outro, já a gente não está vendo tanto assim esses olhares que se trocam. As câmeras não estão fazendo muito esse frontal. É tipo o outro brincando com a arma na cabeça do outro e bim. Entendeu? E as cenas dos dois apontando não tem, no que eu lembro, não tem tanta essa troca de olhar. É mais tipo, tá aqui, estamos vendo. Mas ainda fica algo em aberto no Laine, que é isso. O que vai acontecer depois daquele primeiro tiro? Quem que se salvou ali? Será que o Hubert deu um tiro no policial antes?
E ele tá sozinho, o policial, e se ele morre, os meninos não vão ser presos, porque ou vão conseguir fugir, enfim. Ainda tem algo. Eu ainda acho que é um fim aberto, mas você tem razão. Eu agora penso que é menos aberto do que eu estava achando antes. Que a gente chegou numa conclusão, alguém morreu ali. No Les Misérables nem tanto. Não ainda, né? Ele tá com Molotov ali, enfim. Mas... E Eu já acho... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Pode... Eu vi que você tinha aberto o microfone antes. Pode... Eu já acho Os Miseráveis bem mais pessimista. Embora tenha essa possibilidade do menino não ter atacado o policial, eu acho que toda a situação que ele passa pelo filme causa essa revolta dele. Então, a consequência faz a gente pensar a consequência do homem que ele vai se tornar. Ele vai se tornar um homem revoltado, que não acredita nos policiais, né? Porque ele já fez todo aquele percurso desde que o que aconteceu com ele. Os policiais, ao invés de levarem ele diretamente para o hospital, eles ficam lá circulando com o menino, interrogando ele. Então, a visão que ele vai ter dos policiais vai ser completamente negativa, e a gente vê isso se concretizando no final do filme, que é o ataque, que isso não pode ser mais certo, né? Desse impasse do que é certo e o que é errado, né? O que realmente está corrompido lá na polícia. E é uma revolta geral, porque a comunidade ela está tentando proteger que o menino, apesar dele ser um pré-adolescente, para mim ele ainda é uma criança, né? Então eles estão meio que cercando o meio para mostrar, olha, vocês fizeram isso com uma criança, não pode isso. Então eles se revoltam para tentar colocar isso também numa posição. Já no ódio, eu acho engraçado que tem uma inversão. O Vince, o tempo todo fala, a gente precisa matar por vingança. E chega no final ele é vingado. A gente não sabe realmente se conseguiram ou não, mas alguém ou levaram um tiro ou não. Mas tem essa coisa também do que ele pregou, né, durante o filme todo. Ele está sendo vingado de alguma forma. E nossa, agora eu lembrei por qual motivo que eu não revi Os Miseráveis, porque essa cena final é muito tensa, é completamente desesperançosa, sabe? E eu fico pensando, eu lembro agora, revendo a cena, eu lembrei da sensação de como eu saí do cinema, da sensação, assim, de impunidade, de ódio também, de revolta, tomar as dores deles, sabe? Porque todo o percurso que acontece no filme é bem bizarro e, ao mesmo tempo, te dá uma sensação ruim, né? A tensão que eu falei que eu sentia o tempo todo, acho que está mais representativa ainda no final. É isso. E é interessante pensar uma coisa que ninguém falou, ainda que aquelas camadas de hierarquia, de poder locais, elas vão todas caindo aos poucos nessa última cena. Por um lado, para quem tá afim de ver esses pessoal se fudendo também, é uma certa satisfação. A polícia é violenta, né? Alguma coisa tem que acontecer, como o Salah falou aí. Mas por outro é isso, tá, mas até onde vai, né? O que isso vai resolver? Que lado vai resolver isso politicamente falando, né? Então acho que eu fico dividido entre pessimismo e otimismo. Porque, por outro lado, são as crianças que são o futuro, que precisam mudar alguma coisa. Aquela corrupção local também é foda, né? Faz com que a polícia faça o que quiser. Tipo, pegam as meninas no ponto de ônibus e fazem assédio sexual, enfim. Se eles se sentem mais ameaçados, será que eles não vão parar de fazer? Essa é uma questão. Que a violência, aí que tá também uma coisa do Brecht, né? A violência só se vê quando é uma tempestade, mas e tudo que estava sendo represado até então, que a gente viu nas duas cenas anteriores, né? Daquela tensão. Enfim, vocês se sentem mais otimistas ou pessimistas? Quem não falou aí, quem quer falar? Eu me sinto... Oh, desculpa, Natália, pode falar se quiser.
Natália estava falando. Ah, não. Não, pode falar. Ah, tá. Eu me sinto bem pessimista, como eu falei no começo da nossa conversa, assim, a extrema-direita está pegando muito espaço na França e para 2022 tem grandes chances de ver a Marine Le Pen, que é a menina candidata de extrema-direita, chegar no poder, assim, tipo, é bem sério, é uma coisa bem séria, assim. E muito mais séria do que quando o Macron for eleito, porque as pessoas confiavam nele, agora as pessoas não confiam mais. Eles acham que ele é um mentiroso. Então, é meio que o que aconteceu um pouco quando a Dilma foi derrotada, né, no Brasil, que tipo as pessoas pararam de confiar, foram para as ruas, juntaram um monte de movimentos e você não sabia qual era esse movimento porque não tinha bandeira, não tinha nada. E aí chegou no impeachment e tudo mais, né? E essa coisa tá de uma certa forma crescendo na França. E isso tem a ver muito, né, com a representação dessas cities, assim, né, a representação dessas cities, que foi uma cultura, que foi o Victor Hugo falou, que isso é uma cultura, é uma coisa que se cultivou desde é isso, esse período do Trente Glorieuses, que a imigração chegou e tal, e esse discurso começou a nascer. E desde então não mudou, assim, né, é terrível, mas é um pouco isso, assim. Apesar de tudo isso, tipo, tem coisas feitas, né? O Macron tentou reconhecer que a França foi culpada em vários crimes de guerra na Algéria e tal, isso aconteceu esse ano, mas mesmo assim tem essa questão do terrorismo que ainda está aterrorizando muita gente na França, muita gente no mundo, né? Mas os franceses cada vez mais. E se isso continua, né? E isso é útil para a extrema-direita. Então é isso, né? São dois filmes sobre a violência e nossa, sei lá, eu assisti essas cenas assim, eu sempre fico super emocionada quando eu vejo elas, porque são cenas incríveis assim, mas terríveis também, né? Tipo essa cena dos miseráveis, dá vontade de chorar, assim, é uma coisa que parece que não dá para resolver, né? Porque tem essa tensão dos dois lados, assim, essa tensão não para até o fim, né? Por isso que você sai da sala de cinema totalmente paralisado. É assim que foi comigo, assim, né? Eu saí da sala totalmente paralisada mesmo, assim, como assim, siderada, né? E, e é isso que provoca a violência. Mas tão perigoso, né? Que você para de pensar, para de tentar achar o que é bom sem pensar nas doutrinas ou sem pensar nisso tudo. Assim, é bem perigoso mesmo. Bom, a gente teria muito para dizer sobre esses dois filmes. A gente separou umas A coisinhas. Eduarda queria falar uma coisinha, eu acho. Diga. Eu queria falar que eu acho que as duas cenas rimam muito, porque se dá um embate parecido e até o observador, tem até um observador que no Les Miserables é o menino, né, que tá vendo pelo terceiro olho. E na outra cena tem o cara que vê um apontando a arma pro outro. E eu queria chamar a atenção para um personagem que para mim é muito chave, assim, que é o policial, acho que é Guana o nome dele, não lembro, que cresceu ali naquele lugar e que daí entra para a polícia, que seria meio que é vista, né, que é vista como ameaçadora, que é a entidade ameaçadora do lugar, e não sei se, pensando assim, tipo, numa esperança de ser integrado, né, de se integrar, mas que aí acaba atirando em si mesmo, né, acaba atirando na criança que poderia ser ele. E aí tem essa força das crianças que se unem, crianças / adolescentes que se unem sem distinções, né?
Ali não tem a noção de camadas, de hierarquias que a gente vê sendo colocadas nesse lugar, e cada uma vai caindo, como se fosse uma mensagem de se não há união, se um não avança, se o marginalizado não avança, os outros também não avançam, sabe? Para mim ficou essa mensagem, assim, de que enquanto houver essa superposição de poder, mesmo dentro dos oprimidos, porque, assim, no fim, as crianças, elas não estão nem aí pro Mer lá, elas batem nele, ou então os caras que chegam no carro, elas destroem o carro. É como se fosse dito assim que vocês também são agentes dessa opressão, entende? Enquanto vocês não olharem para como essas crianças e esses adolescentes estão crescendo, né? Que é a questão da frase final, total, assim, que é colocada do livro. É isso que eu queria acrescentar. Mas eu só queria fazer um ponto sobre o que tu falou, esse negócio do policial que nasceu na periferia, não sei o que lá, podia ser ele. Me lembrou um episódio de Small Axe, de Steve McQueen, é um minisseriado, e tem um episódio que é exatamente sobre isso. Se eu me lembro bem o nome, Red, White and Blue, uma coisa do tipo. Aí vale a pena assistir. Um rapaz justamente que é da comunidade afro de Londres, que vai entrar na polícia e que vai ser confrontado ao racismo dentro da polícia, e também o fato que ele vai ser visto como um colabor, como se diz um colabor em português? Faz sentido colabor? Uhum. Colaborador? Um colaborador no sentido de ele foi pro lado da polícia. Então, X9, eu sei acho... lá. A gente falaria X9, não sei. Então, eu acho que esse seriado, primeiramente, é muito bom. Todos os episódios de Small Axe de Steve McQueen, incrível. Esse episódio, justamente, lembra muito isso, sobre o que você falou. Vale a pena assistir. Eu vou fazer só um comentário final, que é uma coisa que eu fiquei pensando desde quinta-feira, quando eu assisti o Ódio. E não sei, assim, nem sei se faz muito sentido, mas tanto o filme ele começa e encerra com a mesma cena, que é a cena do mundo, né? Que é o mesmo mundo que aparece naquela propaganda, que fala que você possui o mundo. E aí o Said, ele encontra aquela tinta, né, de grafite. E em um determinado momento do filme ele passa no outdoor e escreve, né, corrigindo que o mundo é nosso. E aí eu fiquei pensando, olha, não sei se eu tô meio louca, assim, mas o Said, ele representa, né, o povo muçulmano, né, da Ásia. O Vincent, que é o Vincent, ele representaria os judeus, né, que tanto no início tem até uma espécie de discussão com a avó dele, fala, não, você precisa ir lá na reunião, no encontro e tal, e ele não quer ir. E o outro personagem que é negro e não tem muito contextualização em relação à religião dele. E aí eu fiquei assim pensando, mas por que foi o Said que escreveu aquilo, que o mundo é nosso? Se a gente levar em consideração, né, que invasão por luta do petróleo, né, também o contexto de territorial religioso nessas regiões, aí eu fiquei pensando, será que ele queria passar essa mensagem? E a outra coisa também que eu pensei é em relação de que a mensagem original mesmo da propaganda é completamente egoísta, né? O mundo é seu. Não, o mundo é realmente nosso. E a gente só vai conseguir mudar ele se a gente conseguir tirar esse olhar individualista, mostrando, como mostra os dois filmes, e principalmente, eu acho que até mostra mais no Miseráveis,
que as nossas atitudes, ela vai se desencadear para todos os lados, não vai impactar somente a mim ou quem está próximo, mas para outras pessoas também, é como se fosse um efeito dominó. Então, a gente precisa se unir para a gente realmente fazer que o mundo seja melhor, né? E que a gente permanecer com essa visão individualista, só ladeira abaixo, né? Eu achei interessante essa cena, assim, e ela me deixou pensando, eu viajei meio, assim, na minha interpretação, não sei se vocês concordam, mas é isso. Não comentando tanto o seu comentário, mas sobre isso das pichações, o Said, ele, desde o começo do filme, ele começa já pichando no carro da polícia. Se tem a ver com isso, eu não sei, de ele querer passar um recado nesse sentido, da Argélia, enfim, mas ou de algum outro país do qual a família dele vem, mas enfim. Mas que a camada de pichações nos dois filmes também se conversam, porque a Jacy, que foi embora, que falou da comunicação, das coisas que aparecem, mas não tão aparentes, isso no filme, com certeza, na Laene eles exploram ainda mais, mas a gente colocou aqui esses dois trechos. E atrás do menino que vai jogar o Molotov está escrito ali, eu gostaria, não, eu sonho em ter uma puta vida, né? Une bête de vie, é isso, né? Essa tradução? Une bête de vie. Uma vida boa, enfim, um linguajar mais informal. Uma puta vida. Uma puta vida. Então tá tudo sendo dito e redito, ou desdito, talvez, às vezes, né? Com Le Monde est à nous. Mas acho que o nu aí, na minha opinião, é porque não tem só um mundo, né? Tem um mundo seu, um mundo meu aqui, vamos prestar atenção. Não é tudo uma unificação, uma coisa pasteurizada de propaganda, eu acho. Mas agora eu fiz um comentário sobre o que você falou no final. Não sei o que vocês acham, mas também está adiantando aqui, quase 9h40. Nós temos tempo, eu tenho. Não sei você, Flor. Eu confesso que minha concentração está diminuindo. É sempre bom que alguém diga isso quando está o horário avançado. A gente deixou no finalzinho do arquivo que a gente vai mandar por e-mail para todo mundo. Umas dicas de filme, a gente não vai, infelizmente, poder entrar em todos, tipo uma discussão sobre, mas são filmes que nos incentivam assim, que a gente gosta, que a gente viu sobre periferia, mas que dá para ter um bom panorama. Enfim, o L'amour en cité foi debatido pela Manon, que fez parte do filme. E filme de periferia não é só filme sobre caras, isso aqui a gente queria deixar muito claro com esses 4 aqui que a gente tá, enfim, recomendando. O L'amour en cité discute muito isso, a questão masculina na periferia, de um machismo, de uma coisa de não poder se expressar em sentimentos, enfim. E algumas recomendações finais, esses documentários aqui sobre futebol que a gente falou ao longo, a gente chegou a citar no comecinho, e tem um aqui que é esse Savoir Bitume, que é do Arte, que fala do rap mais engajado, que fala muito dessa época dos anos 90 e das émeutes também, das revoltas de periferia. E, por fim, os 2 cartazes dos filmes que a gente vai discutir no próximo encontro, daqui a um mês, com a Jacy, que foi embora. Enfim, são filmes que tocam, de certa maneira, na periferia também, mas no debate da educação francesa. E tocam em outras questões para além disso. Mas esse não foi um desfecho, desculpa, quem quiser falar mais. Só para lembrar que depois da sessão, não sei se hoje ou amanhã, a gente vai mandar um e-mail com todas essas referências, que são bastante. Até referências que foram mandadas aqui no chat. A gente vai juntar tudo e mandar para vocês. É isso. É isso, a gente sempre manda um e-mail depois de presente, porque a gente reúne tudo detalhadamente o que foi dito. É muito legal que vocês tragam essas questões no chat e tal. Então, por exemplo, o que a Annabelle trouxe das imagens do INA France, que é tipo o Instituto de Imagens da França, da televisão e da francesa. Eu olhei muito para ter uma ideia de como se tinha uma noção
audiovisual da periferia antes desses filmes. E realmente, né? Não sei se você quis dizer isso, Annabelle, com o seu envio, mas tinha uma ideia muito estereotipada de periferia. E a gente até ia falar disso hoje, não teve tempo, trazendo algumas dessas imagens aqui, ó. Como a imprensa vê e como eles querem se ver, enfim, isso aparece muito nos dois filmes. Mas Eu é acho que isso. tem outros ainda, se eu acho mais, eu mando para vocês. Demorou. Era muita coisa, Eu gente. tenho A gente podia eu fazer muito tenho sobre umas só o fotos, filme. eu tenho umas fotos também que eu tirei o dia da Copa do Mundo. Eu mostro para vocês. Bem nessa felicidade da Copa do Mundo. Então, obrigada, galera. Eu que Foi agradeço, ótimo. nós agradecemos. Valeu, gente. Obrigada pelo encontro e até logo. Gostei Até. da conversa. Boa sorte para todo mundo. Organizaram. Gostei muito e finalmente também poder ver esse filme que fazia tempo que eu queria ver. E prazer conhecer todo mundo aí. Prazer é nosso. Obrigada a todo mundo por terem vindo. Super legal. Obrigada, Florence, pelo convite. Nada. É nóis. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Até, Tchau, valeu, até a Natália. próxima. Quem puder, fique em casa. Quem puder, fique em casa. E fora Vendo Bolsonaro. filmes. Beijo. E discutindo. Tchau, tchau. Um beijo.